Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. O meu convidado é António Correia de Campos. Foi Ministro da Saúde em 2 governos do Partido Socialista. De 2001 a 2002 com António Guterres e de 2005 a 2008 com José Sócrates. Nos últimos anos foi crítico de reformas na saúde introduzidas pelos governos de António Costa. Estou a pensar na criação da direção executiva do SNS e no modelo das unidades locais de saúde. E agora vou querer saber que avaliação é que faz dos primeiros 9 meses de liderança de Ana Paula Martins no complicadíssimo Ministério da Saúde. Há uns meses, aqui na RTP, Correia de Campos confessou que no tempo em que foi Ministro da Saúde tinha um assessor para tratar das cunhas que chegavam ao Ministério. Já vamos perceber porquê. Para já, cumprimento António Correia de Campos. Muito obrigado por vir esta noite à grande entrevista e à RTP. Ao fim de 9 meses, o senhor já tem uma ideia sobre a competência da Ministra da Saúde? Acha que Ana Paula Martins tem estado à altura da missão? Não, eu acho que não é essa a pergunta correta, se me permite. A questão é saber se a professora Ana Paula Martins pode ser ou não uma boa Ministra da Saúde. Eu acho que sim, que pode ser uma boa Ministra da Saúde. Entrou num momento muito difícil. Entrou num momento em que havia uma legislação muito deficiente e que estava a ser implementada com muitas dificuldades e com várias tergiversações e, portanto, ela viu-se a braços com decisões de saber se manteria, se não manteria essa legislação. Está a falar da direção executiva do SNS. Exatamente. E, sobretudo, tomou uma decisão, a meu ver, que foi talvez não a mais aconselhável. Ela entendeu demitir o diretor executivo e, com isso, talvez, provavelmente, para, digamos assim, fazer uma ruptura com a gestão política anterior, que era, digamos assim, infelizmente mais comum do que o que devia ser, e ao fazer essa ruptura, ela perdeu a possibilidade de ter aquele instrumento de direção executiva conduzida pela pessoa que a tinha criado, que a tinha desenhado à sua imagem e semelhança, que era o professor Fernando Araújo, que é um funcionário absolutamente exemplar, um especialista, uma pessoa indiscutível, e essa é a opinião generalizada. É uma pessoa de alta qualidade. Bom, mas desenhou uma instituição para si. Correia de Campos, só um instante. Antes de irmos a essa questão em detalhe da direção executiva, deixe-me só voltar à minha primeira pergunta, que acha que não é a pergunta certa, mas eu vou insistir. O senhor acha que Ana Paula Martins tem as condições para ser uma boa ministra? Por que razão? Porque tem conhecimento do Ministério, conhecimento da saúde, sabe epidemiologia, fez cursos no estrangeiro, é uma pessoa sensível ao problema, conhece também os aparatos chiques todos da saúde. Portanto, é uma pessoa que tem uma pessoa de dentro do meio do setor e conhece bem os problemas. Quando diz que ainda não se pode responder é porque acha que ainda não há tempo suficiente para fazer uma avaliação acho que dela? Ainda é cedo para fazer essa avaliação. Eu sou totalmente contra as declarações de demissão, ao primeiro erro, ao mais pequeno erro. Alguns partidos recomendam logo as demissões do ministro. Eu acho isso uma coisa sem sentido, francamente, um absurdo. É evidente que é preciso muito tempo e, sobretudo, muito mais tempo e muito mais paciência e muito mais resiliência num Ministério tão difícil como o Ministério da Saúde. Mas o senhor acha que os ministros da Saúde são normalmente alvos a bater nos governos? São dos primeiros alvos a bater? Mal entram, começam a contar os dias para a sua saída? Isso acontece com todos. É uma espécie de pasta amaldiçoada à saúde? Não, só não aconteceu com o Dr. Paulo Macedo, por várias razões. Primeiro, antes de mais, porque ele é uma pessoa muito inteligente e é uma pessoa que se preparou muito bem e que governou muito bem. Mas, em segundo lugar, porque o Dr. Paulo Macedo viveu num período privilegiado do ponto de vista da autoridade do Estado. Foi o período da Troika. Não é? Privilegiado também é uma expressão interessante. Ninguém tinha... Sim, é verdade. Foi um período de grande austeridade. Porque foi um período em que se podiam fazer reformas. Quer dizer, as reformas podiam ter sido feitas, infelizmente, não se fizeram. Só se fazem em crise. Não se fez a reforma da administração pública e podia ter sido feita nessa altura. O Dr. Paulo Macedo conseguiu navegar nessa altura, com muitas dificuldades, com muitas restrições financeiras, mas fez e não destruiu nada do que estava feito. Isso é que é mais importante e isso é uma razão de alguma gratidão que os ministros seguintes devem ter para com ele. E como ex-ministro da Saúde, como antigo ministro da Saúde, que conselhos é que o senhor
recomendaria? O que é que acha que poderia dizer de útil à atual Ministra da Saúde? Eu já fiz recentemente um conselho à professora Ana Paula Martins. Aliás, ela não precisa de conselhos por definição. Sim. Mas, enfim, Mas tendo em conta a sua experiência, tenho o seu pensamento sobre a alguma matéria. experiência e, sobretudo, tenho apreço pela personalidade da professora Ana Paula o que eu lhe recomendei ainda há dias foi que pensasse pela sua própria cabeça e que não cedesse a impulsos, nem a pressões, nem a recomendações de outras personalidades que gravitam à volta da saúde e que podem veicular interesses que podem perturbar uma governação racional e no interesse público. É apenas essa uma recomendação tão pequena que ela é. Tão pequena, mas muito relevante no sentido em que denuncia que, na verdade, há aqui múltiplos interesses que o Ministro da Saúde está sujeito. Não é? Eu não sou denunciante, nem tenho vocação para denunciante. Não, quer dizer, estou a veicular apenas aquilo que se diz e que tem constado nas notícias, mais nada. Apesar da mudança de ministros, há uma coisa que não muda na saúde em Portugal. Quando chegamos ao inverno, há sempre imensas horas de espera nos hospitais. Por exemplo, este domingo passado, no Hospital Amadora Sintra, houve doentes que ficaram à espera 34 horas para ser atendidos. Como é que é possível que nenhum ministro da Saúde consiga desatar este nó que se verifica todos os anos? Mas é preciso analisar porque é que é nos hospitais e não noutros. Então, vamos lá a essa O caso análise. do Hospital da Amadora Sintra, o Amadora Sintra está inserido numa malha urbana exaurida de recursos de médicos de família. Não é, quer dizer, como há falta de médicos de família, quando abrem concursos, muitos lugares nessa zona ficam vazios, não ocupados. Porquê? Porque os médicos preferem as zonas, naturalmente, e é um desejo legítimo, zonas mais junto ao sol, junto ao rio e dentro da cidade de Lisboa. Mas, o Hospital Amadora Sintra não está assim tão longe nem do sol, nem do mar, Não nem está, do frio. não está, mas tem muitos problemas de saúde. Tem muita gente, tem não é? Um concelho população com muita gente. muito vulnerável. E, portanto, quer dizer, só mesmo uma pessoa com um grande espírito, com um certo espírito de sacrifício e com a vontade deliberada quase de apostolado, não é? É que coloca em primeiro lugar na sua lista aquele conselho, a não ser que seja lá residente e que tenha outras razões de proximidade. Mas, portanto, é uma área difícil. É uma área onde há muitos problemas de saúde e onde há uma população muito renovada, muito jovem também, e também muito envelhecida, simultaneamente, ao mesmo tempo, e muito ocupada, muito ativa e muito comutante, andando nos transportes públicos. E, portanto, tudo isto... Mas 34 horas é uma coisa louca, mais do que um dia. Portanto... São um dia 10 horas à espera para ser atendido. Pura e simplesmente porque essas pessoas não tiveram ou não têm médico de família atribuído, ou as unidades de saúde familiares não estão preenchidas como deviam estar, ou porque os centros de saúde não tiveram condições para as acolher. A verdade também, vamos aliviar um pouco esse número, a verdade também é que, salvo erro, vi nos jornais que houve 180 pessoas que... Desistiram, não é? Desistiram. Ora bem, não significa que não estivessem doentes e não significa que não precisassem de cuidados. Provavelmente precisavam. Mas também podemos admitir que provavelmente não era necessário ir à urgência, não eram situações que pudessem sem determinar absolutamente uma ida às urgências. Vamos então agora com mais detalhe à questão que o senhor já colocou logo no início desta nossa entrevista, Dr. Correia de Campos, que tem a ver com a direção executiva do SNS. Porquê é que desde o início o senhor achou que era uma má ideia? Não, atenção, eu não achei que a direção executiva fosse uma má ideia de início. Não? Eu achei que a legislação com que ela foi criada era uma desgraça. Isso é o que eu disse e continuo a dizer. Quase a mesma coisa, no sentido em que a direção funciona com base numa legislação. Não é ser uma legislação, é uma desgraça. Sim, evidente, a legislação era péssima. E demorou imenso tempo a ser feita. E era redundante, era confusa, misturava tudo, atribuições com competências, com funções, com poderes, não sei, com metas, com missões, com objetivos. Tudo aquilo num longo enumerado é uma legislação absolutamente... É um exemplo para as escolas de direito de como não se deve fazer, como não se devem fazer leis. Muito pouco clara, muito confusa e com vácuos legislativos, confundindo funções, integrando funções desnecessárias naquele serviço.
Eu sei que isto é uma questão de moda, quer dizer, agora fala-se nos CEOs, nas direções executivas. Eu acho, pura e simplesmente, a minha recomendação, e eu escrevi e anunciei aos membros do Governo, disse-o a todos os membros do Governo, com toda a frontalidade, disse-lhes, eu acho que a direção executiva só se justifica se for fundida com a administração central do sistema de saúde. Caso contrário, é uma redundância. Porque vão fazer exatamente as mesmas coisas. Bom, é evidente. Mas, por exemplo, as ARS desapareceram, não é? As ARS desapareceram, isso é outra questão. E essas atribuições foram assumidas pela direção executiva. O que é naturalmente uma situação quase caricata, porque quando o país, quando é necessário encontrar algumas antenas regionais que, digamos, façam o relé entre a administração central e as unidades locais de saúde, sejam elas as atuais, sejam elas os antigos ACES e os hospitais, é evidente que não é possível, havendo 39 unidades locais de saúde, não é possível geri-las diretamente de Lisboa. Ou então o Ministro e os diretores-gerais que têm relações com elas e os secretários de Estado têm que andar constantemente na estrada. Ou têm que arranjar um helicóptero para se deslocar. Ou então são os presidentes e os dirigentes das unidades locais de saúde que têm que vir a Lisboa. Ora bem, por isso é que há muitos anos, mas isto é uma coisa tão primária, há muitos anos que a saúde está regionalizada. Inicialmente com 3 regiões, Lisboa, Porto e Coimbra, porque era lá que havia os grandes hospitais. Os três grandes hospitais e as 3 faculdades. E as 3 faculdades. Hoje há muito mais faculdades, há muito mais hospitais grandes e a verdade, quer dizer, mas há uma malha regional que foi criada, que tem a CCDRs e, enfim, eu sou a favor da regionalização, mas não é preciso ser a favor da regionalização para se saber que toda a administração central tem órgãos centrais e desconcentrados, em todos os países. E esta direção executiva vinha concentrar, do seu ponto de vista, aparentemente, quer dizer, não sei se, eu suponho que mais tarde ou mais cedo a direção executiva teria que criar antenas regionais, não é? Isso que teria que criar. Mas uma das ideias, eu julgo que uma das ideias, pelo menos foi assim que eu entendi, que poderia ser uma vantagem desta direção executiva era a capacidade de pôr os hospitais a trabalhar em rede. E isso, porque até aqui, aparentemente, cada um vive na sua ilha e a direção executiva iria fazer essa agregação. Isso não era uma vantagem? Sim, mas veja o que é que funcionou. Pôr em rede o que é, em primeiro lugar. Temos que saber o que é pôr em rede. O sistema hospitalar está organizado desde há muito tempo segundo uma hierarquia técnica. Há hospitais que não são distritais, ou há hospitais distritais que são e até de 2 categorias, uns que têm mais especialidades que outros, não é? E depois há hospitais, mesmo fora de Lisboa, Porto e Coimbra e do litoral, que são centrais, por exemplo, Braga e Viseu, não é? E depois há os grandes hospitais, que estão normalmente próximos de uma escola médica, uma faculdade de medicina, Coimbra, etc. Bom, esta hierarquia de funcionamento significa, o conceito de regionalização hospitalar é um conceito muito antigo e que existe em todo o mundo, que é o princípio, olha, daquilo que existe também na União Europeia, na União Europeia e nos Estados. Chamado princípio da subsidiariedade. A subsidiariedade. Não se deve passar para o escalão seguinte aquilo que pode ser resolvido no escalão cá em baixo, não é? E portanto, é o mesmo princípio. E, portanto, as administrações, os hospitais mais pequenos não conseguem resolver a situação ou vão até uma certa altura, passam para o hospital mais diferenciado e este passará para o outro do escalão superior. É evidente que esta rede funcionou só para digamos assim, a medicina curativa, chamamos-lhe assim. Quando se criou a rede de centros de saúde, as 2 redes comunicavam mal e comunicam mal. E depois, quando se criou a rede de cuidados continuados, pior ainda, porque a rede de cuidados continuados é uma mescla de articulação entre a saúde e a segurança social. Portanto, a necessidade de articular estas peças todas era visível. E eu entendo que isso era o desejo legítimo e correto de quem criou a direção executiva e quem criou as unidades locais de saúde. Acontece, porém, que a criação destes órgãos não foi bem pensada, não foi suficientemente discutida. Porquê? E o que é que se está a passar? O que é que se vai passar? Sim. Neste momento o Governo já interveio
no sentido de reduzir as competências da direção executiva, nomeadamente na questão da gestão dos recursos humanos. Não é? O que se passou foi com a redução dos recursos humanos e a redução da contratualização, o que é que resta à direção executiva? A função de rede, que é uma coisa que não está muito bem definida. Que poderes de fazer funcionar uma rede... Do seu ponto de vista, mais valia acabar de vez com a direção executiva? Não, eu acho que a direção executiva deve fundir-se com a Administração Central do Sistema de Saúde. Acabar de vez, no fundo, não é? Não, quer dizer, mas pode mudar o nome da Administração Central do Sistema de Saúde e chamar-lhe de direção executiva. Até acho que isso era uma solução razoável, equilibrada. Na verdade, há países que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde inglês, que tem direções executivas. Agora, não vamos fazer analogias a minha pergunta impossíveis. São analogias impossíveis. O senhor é contra o modelo em si ou acha que esse modelo pode ter aplicação em determinados territórios, como a Itália, na Dinamarca, a Inglaterra, mas em Portugal não é o modelo mais indicado? É uma questão de modelo ou uma questão de aplicação ao a direção executiva é uma peça executiva. Uma peça executiva central. E foi criada com tanta ambição que até se lhe atribuiu o direito, por um ano, de nomear os dirigentes todos dos hospitais. Quem é que acredita que os ministros que viessem a seguir aceitassem amputar-se desse poder? Não era possível, isso não é realista. E, portanto, claro que já o perdeu. Provavelmente já não vai aparecer na lei de execução orçamental para 2025. Ainda não a conheço, mas acho muito difícil que subsista. E, portanto, a direção executiva, a ideia não é errada, é uma organização central com mais poder e talvez com uma filosofia de rede, que isso é, como eu referi, com aquele exemplo que lhe dei das 3 redes separadas, essa ideia é muitíssimo válida. Agora, essa ideia, não sei se foi bem executada, duvido que tenha sido bem executada. E como é que o senhor explica que, na verdade, esta ideia foi lançada no tempo da ministra Marta Temido e depois foi desenvolvida pelo ministro Manuel Pizarro? Do seu ponto de vista, o que é que falhou ali para que a passagem da ideia à prática tivesse corrido tão mal, do seu ponto de vista? Qualquer ministro tem... Porque, na verdade, são 2 pessoas. O Manuel Pizarro já tinha sido secretário de Estado da Saúde, já tem uma experiência no setor, não é? Pessoas com experiência e com conhecimento. Qualquer deles. A direção, qualquer ministro gostaria muito de ter um biombo entre ele e os órgãos executivos. Isto é, qualquer ministro, isto é humano, quer dizer... Ter ali uma proteção. Ter ali uma proteção, para uma espécie de um escudo que o defendesse e, portanto... Mas isso também não é um bom princípio, correto? Não, é um princípio que funciona em Espanha. Eu vou-lhe dizer, eu tive muitas conversas com a minha colega espanhola na altura, e em Espanha, quer dizer, nós em Portugal já houve ministros que se demitiram por causa do teor de alumínio na água da diálise. Que é uma coisa, num hospital distrital. E quando eu contei à minha colega de Espanha este caso... Aquele não teve a ver também... António Correia de Campos, esse caso teve a ver com uma piada que foi contada sobre o teor de alumínio. Não foi por causa do teor de alumínio. Mas o incidente surgiu. O incidente foi real e teve mortes, etc. Portanto, o incidente existiu. Sim, mas agora, a admissão aconteceu porque esse incidente foi tornado numa piada, não é? Ok, mas em Espanha, os ministros não têm nenhum destes problemas. Sabe o que é que faz o Ministro da Saúde de Espanha? Basicamente, o Ministro da Saúde só divide os recursos financeiros pelas autonomias. Depois cada um gere. E define a política do medicamento dos maiores investimentos. Portanto, é isso que o ministro faz. Não tem esta... Não mete as mãos na massa. De mínima non cura de pretor, como diziam os latinos. Portanto, não tem essas responsabilidades. E, portanto, não tem esses riscos, não é? Aqui, nós nunca conseguimos delegar competências suficientes para esses níveis de administração. Eu tentei e fiz isso e tive administrações regionais que funcionavam admiravelmente. Olha, uma delas, que foi dirigida por Fernando Araújo, do Norte, antes dele com o Dr. Marcial Barbosa e depois com ele, tiveram um comportamento exemplar. Uhum. Eu tinha uma confiança total neles. Eu, quando me deslocava aos locais, dizia-lhes, perante as outras pessoas e os dirigentes dos hospitais, dizia, estes senhores são os vice-ministros da saúde aqui para a região. Portanto, o modelo podia perfeitamente funcionar. Mas o problema será que não é de não haver muitos Fernandes Araújo?
Não há muitos Fernandes Araújo e há, sobretudo, uma grande vontade de colocar e uma grande pressão Para colocar os bois. à frente de órgãos de grande responsabilidade pessoas que podem ter ou não ter competência para o efeito. Por uma questão partidária. Por uma questão partidária, ou por muitas outras questões, mas quer dizer... Não, mas a questão essencial o mais grave é a essa. pressão partidária, sim, eu acho que sim. Portanto, acho que sim. E é isso que faz com que, na verdade, quando muda o ministro e mudam os governos de partido, haja mudanças a acontecer em todo lado. No último ano vimos várias administrações em queda. Aliás, a Ministra da Saúde, entrevistei àquela, ela explicou que considerava que havia, digamos, administrações incompetentes, que não estavam à altura. Eu acho que isso não foi uma das afirmações mais felizes da professora Ana Paula Martins, mas não é, quer dizer, nunca se pode dizer isso, não é? Mas estas descontinuidades e estas rupturas que acontecem, isto é um problema, são terríveis. Seja de política, seja de pessoas, em áreas como a saúde. As descontinuidades são terríveis e lutar contra a pressão para a descontinuidade é ainda mais terrível, mais difícil. É muito difícil a um ministro, nestas circunstâncias, lutar contra as pressões locais, dos aparelhos locais e das federações distritais dos diferentes partidos. Repare, voltamos ao exemplo de Espanha. Em Espanha o problema está resolvido. A legitimidade política da autonomia é garantida por outros lados, por outros meios, pelas suas eleições. Não é um Estado com autonomia, não é? Pois, e por isso estamos, e aqui com uma malha partidária desorganizada, ainda por cima, porque está baseada em federações distritais e já não temos distritos, não é? E, portanto, está tudo já desconexo, não é? Desconexo. E nós não conseguiríamos fazer nada na administração sendo pública desconcentrada se não revirmos essa orgânica. E este caso Gandra de Almeida, do seu ponto de vista, coloca em questão, coloca em causa a capacidade de julgamento da Ministra na escolha de pessoas? Não, ouça, eu não tenho a menor capacidade para poder julgar se houve algum erro ou não erro, ou se a escolha foi boa, se a escolha foi má. Apenas com base nos elementos existentes, a pessoa parecia ter reunido as condições para desempenhar as funções. Agora, não me pergunto tudo mais. Tudo o resto não se sabe ainda com detalhe. Não se conhece, e não vale a pena estarmos a especular com isso. E sobre o novo nome, o Álvaro Santos Almeida, que vai ser... Sobre o nome do professor Álvaro Almeida, eu declarei que como ele serviu sobre o meu governo, não é? Sim. Como presidente, foi o segundo presidente da entidade reguladora da saúde. E foi a pessoa que eu nomeei, em quem eu confiei e de quem tive excelentes provas. Isto há 15 anos? Por volta disso? Sim, há 10 anos. Há 15 anos, sim. Ou há 18 anos, talvez. Sim, não sei. Está mais um bocadinho. Bem, portanto, mas tem uma boa referência sobre ele. Não, tenho pessoalmente, como pessoa séria, como pessoa impoluta e de muito boa qualidade intelectual, não tenho a menor dúvida. O que eu tenho dúvidas é se ele tem suficiente experiência de gestão para um lugar desses. Mas tenho ainda mais dúvidas sobre o que é o lugar hoje. Porque se vai para a frente essa decisão de tirar as nomeações dos dirigentes, dos dirigentes, tirar a parte do financiamento, tirar a parte do financiamento, tirar a parte da contratualização, o que é que fica? Tirar a parte do pessoal, o que é que fica? O que é que fica? Como é que ele vai gerir as redes? Quer dizer, expliquem-me, por favor, eu não sou capaz de lá chegar. E, portanto, a minha maior dúvida sobre isso é se o professor Álvaro Almeida, que é uma pessoa competente, se consegue fazer alguma coisa. É por isso que... Mas conseguiria, talvez, se fosse feita a junção da Administração Central da Saúde com a Direção Executiva. Mesmo modernizando a Administração Central, também é uma estrutura que, se calhar, ganharia alguma coisa em ser modernizada e portanto, se isso fosse feito, eu creio que não seria mau. Gostava de ouvir sobre um outro tópico ligado à saúde que o caso Gandra Almeida também expôs, que tem a ver com a questão dos médicos tarefeiros, porque são profissionais contratados normalmente a peso de ouro, através de empresas, para fazerem tarefas em hospitais onde faltam médicos. A falta de médicos acabou por se transformar num negócio que é alimentado pelo próprio Estado. Eu faço esta pergunta porque em 2023 o Ministério da Saúde pagou
666 milhões de euros a médicos tarefeiros, ao mesmo tempo que não aumenta os médicos que estão no quadro. Sim. É uma coisa um pouco estranha. Absolutamente. E por causa disso, para prevenir e para evitar esse efeito, se consultar um livro que eu publiquei em 2022, chamado Gaveta de Reformas, há lá todo um capítulo sobre como montar a dedicação exclusiva médica e de enfermeiros e outros técnicos no Serviço Nacional de Saúde. Há todo um capítulo que foi escrito por mim, por uma colaboradora, que era a minha chefe de gabinete, Teresa Oleiro, e pelo Dr. Ricardo Mestre. Ricardo Mestre foi mais tarde secretário de Estado do Dr. Pizarro. E foi graças a ele que se realizaram que se publicou e se preparou toda a legislação para a criação dos centros de responsabilidade integrados e para a dedicação exclusiva dos médicos e tal. Hoje temos, não sei se 5.000 médicos ou mais já, provavelmente, que aderiram à dedicação exclusiva, legislação preparada no tempo do Dr. Pizarro pelo Ricardo Mestre. Portanto, esta questão já existia no seu tempo de ministro ou não? Esta questão dos tarefeiros? Já. Com esta dimensão? Já. Eu não me eximo a responsabilidades. Na altura eram residuais, mas é evidente que quando não se pode aumentar os vencimentos é preciso encontrar soluções. Portanto, é uma porta das vagas, porque portanto, vão-se comprar serviços em vez de se pagar pessoal. Ora, era preciso... Esse estudo que foi feito para... que eu ajudei a fazer, foi feito para demonstrar ao então Ministério das Finanças que era possível, com pouco dinheiro, montar um sistema de dedicação exclusiva, internalizando a despesa que hoje se faz, como referiu e muito bem, na compra de serviços a tarefeiros e na compra de meios complementares de diagnóstico e outros serviços no exterior. As contas estão lá feitas. Sim, em 24, a ideia que eu tenho daquilo que li na preparação desta entrevista é que o valor baixou. Mas mesmo assim é um valor muito relevante. Só em 2023, 666 milhões não é coisa pouca. Se baixou em 24, muito provavelmente terá sido por ter entrado em vigor a dedicação exclusiva. Essa legislação. Também gostava de ouvir a sua opinião sobre a questão do turismo de saúde, porque também tem sido muito falado. O turismo de saúde tem a ver com virem a Portugal pessoas de propósito para terem assistência médica nos hospitais, que é considerada, apesar de todas estas queixas que nós temos, apesar de tudo, o Serviço Nacional de Saúde presta serviços que são considerados de qualidade e, portanto, as pessoas vêm e não pagam, ou pagam muito pouco, para ter essa assistência que no seu país de origem não teriam. Pelo menos com esta qualidade, com este preço. Há alguma forma desta questão poder ser resolvida, porque é uma questão que está a ter impacto em alguns hospitais? Bom, desculpa, em primeiro lugar, isso é um aspecto positivo, como diz e como referem muito bem. Acho que nós nos devemos congratular por haver gente de europeus e pessoas de países com os quais nós temos esses acordos de pagamento mútuo de cuidados de saúde. Quer dizer, se as pessoas depois não pagam, é um bem relativo, não é? Não são as pessoas que pagam, são os sistemas de saúde deles que pagam. Nos países da União Europeia e nos países mesmo fora da União Europeia, com os terceiros, com os quais Portugal tem acordos recíprocos de pagamento de cuidados, são os países de origem que pagam. Isso nós anotamos e fazemos uma conta e todos os anos, tal como nós pagamos, os nossos nacionais que vão lá fora. Eu lembro-me, no meu tempo de ministro, andava ela por ela, era cerca de 100 milhões aquilo que nós pagávamos aos países estrangeiros pelos nossos nacionais que adoeciam lá, e era sensivelmente outro tanto que nós recebíamos. Eu lembro de há uns meses ter visto umas declarações, por exemplo, do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria. Eu julgo que a referência que ele tinha era de 7 milhões. E posso estar enganado, admito que haja aqui algum 7 milhões mas não é o que era um impacto substancial, e ele referia isso como um problema do hospital. Não sei, eu não conheço as declarações, não posso julgar. Agora, isso é um problema. Isso não, a meu ver, quer dizer, eu lembro-me muito bem de haver um serviço de cardiologia excelente no hospital em Faro. E, os espanhóis vinham lá? Não, os espanhóis, ingleses. Uhum. Muita gente vinha de Inglaterra, souberam que doentes que vinham, pessoas normais que tiveram um infarto e que foram assistidos, sobretudo na revascularização
consistentes, não é? Que foram magnificamente assistidos e foram para as suas terras e contaram que eram muito bem tratados e isso criou quase que uma pequena clientela. Os casos não eram muitos, mas, quer dizer, 50 casos, por exemplo, num ano e nos meses de verão, acho que sim, já mas é uma aparentemente coisa... as notícias que existem agora que esses casos passaram a ter relevo, não é? É natural que eu não faço ideia, não sou capaz, não tenho informação suficiente sobre isso. Agora, diferente disso é o problema dos cuidados de saúde prestados a cidadãos com os quais o país não tem, ou a refugiados políticos, ou a trabalhadores migrantes, com os quais Portugal não tem acordos. Nessa altura, há um princípio de saúde pública, que é o princípio de que isso é rentável do ponto de vista financeiro, porque vacinar, quer dizer, é rentável, isto é, tratar doenças infecciosas, pelo menos, e a vacinação... É um investimento que se faz. Tem um efeito marginal positivo, tem efeitos externos altamente positivos. Não é só o benefício que tem o cidadão que é vacinado ou que é tratado numa doença infecciosa, é que, tendo-o tratado, ele não dissemina a doença pelos outros. Portanto, isso é uma justificação económica para quem gosta muito das justificações de mercado, é uma justificação económica, é uma externalidade positiva. E é por isso que se deve, que isso... Que não deve ser recusado a assistência a outros por favor. países. Em relação ainda ao anterior governo, o senhor acha que foi que era justa aquela referência que existia de que a ministra Marta Temido tinha um certo viés demasiado de esquerda, que, por exemplo, se refletiu na forma como lidou com os PPP? Usar a palavra viés significa... Significa nesse sentido de que a sua componente ideológica determinava exatamente as decisões. Usar a palavra componente ideológica, eu não sou capaz de confirmar isso. Agora, o que eu sei, e que todos sabemos, e o senhor sabe também, é que o governo anterior era um governo minoritário e precisava dos votos. O primeiro governo da Geringonça precisava dos votos à sua esquerda para poder governar. E, portanto, eu creio que muitas da situação política, dessas decisões foram tomadas por essa razão. Agora, se me pergunta a sua opinião sobre se me pergunta a minha opinião, eu já nem sempre estou de acordo. Não acompanho, sobretudo não acompanho a Lei de Bases de Saúde e a forma como ela foi... E a questão das parcerias público-privadas? Ouça, as parcerias público-privadas, a meu ver, o critério de continuidade deve ser a análise do seu funcionamento. Aquelas que funcionavam bem, não vejo razão para não serem continuadas. O argumento público, o argumento que foi lançado na opinião pública é que os próprios parceiros privados não estavam interessados em... Não estiveram interessados em manter as parcerias. Agora, eu não conheço os termos da negociação. Se lhes foram propostas as condições exatamente iguais às anteriores, é de esperar que não estivessem interessados. Mas se lhe foi proposta condições negociáveis, em que podia ser acrescentada alguma coisa em função do aumento dos custos naturais na saúde e da tecnologia, e etc., aí já... Mas do seu ponto de vista, à partida... não era uma hipótese que não se deveria eliminar em função dos resultados. Fui eu que criei a primeira resolução do Conselho de Ministros em novembro março de 2002, sobre abrindo o caminho a parcerias público-privadas e público-públicas. Até previa a possibilidade de haver associações com os municípios ou com outras instituições. Portanto, eu não tenho nenhum preconceito contra isso. Agora, é evidente que também reconheço que a administração pública portuguesa precisava de ter feito um grande esforço para acompanhar as responsabilidades de regulação das parcerias público-privadas. E esse esforço talvez não tenha sido feito. E eu próprio talvez o devesse ter trabalhado um bocado mais nessa matéria, mas eu preocupei-me muito com os preços iniciais dos contratos, para garantir que esses preços não trepavam, os preços da construção não trepavam por ali acima desmesuradamente e que se mantinham dentro do chamado custo público comparado. Preocupei-me muito com isso e consegui, não há dúvida, mas a verdade é que não posso... É evidente que
não posso dizer que os parceiros à esquerda do PS fossem entusiásticos defensores de parcerias público-privadas, não é? E isso explica uma boa parte do problema. Das decisões que houve. E à esquerda há também uma permanente desconfiança em relação a medidas que envolvam os privados na saúde. Não é o seu caso. Estou a falar um pouco mais à esquerda do Partido Socialista e é sempre vista com suspeição qualquer relação que se estabeleça com os privados, porque se entende que, na verdade, se está a criar condições para o negócio da saúde prosperar, degradando o Serviço Nacional de Saúde. O senhor vê alguma, digamos, alguma razão nesta desconfiança que existe? Não, quer dizer, é evidente que se o Estado não consegue regular bem, é evidente que não se pode pedir aos privados que façam obras de misericórdia, não é? Eles não existem para servir gratuitamente os cidadãos. Eles existem para ter lucro. E, portanto, isso é o que distingue verdadeiramente o setor público do setor privado. O setor público tem objetivos de serviço universal, os que estão na Constituição. O setor privado não é contra o serviço universal, mas é o serviço de quem pode pagar. O seu primeiro objetivo é o lucro e a expansão do seu negócio. Não é? Isso é mais que evidente. Portanto, nesta aparente contradição, como é que esta aparente contradição se resolve? Com regulação muito forte e muito cuidadosa. E, portanto, eu sou defensor de novas parcerias, desde que se prepare a regulação cuidadosa e ativa e inteligente dessas parcerias. Mas quando se dá mais espaço ao setor privado, isso acaba por ter como consequência uma degradação do serviço público? Claro, isso é evidente. Isso é evidente, isso é mais que evidente. Então, basta ver o que se passa com os recursos humanos. Mas acha que isso que tem acontecido nos últimos 9 meses com este governo? Nos últimos 20 anos, isso é mais que evidente, mais que patente. Então, isso toda a gente, os números todos indicam que a penúria e o desinteresse que os recém-diplomados, médicos, enfermeiros e outros têm para entrar na administração pública tem a ver com o problema salarial, porque eles podem ganhar facilmente 3 vezes mais no setor privado, não é? Quer dizer, também conheço os argumentos contrários. Há quem diga assim, mas o privado vai crescer até a um ponto em que não pode recrutar mais alguém. Não, quer dizer, porque o privado também recrutou muita gente a meio de carreira. E gente que está a atingir, vai atingir ou já atingiu também há de haver reformas no privado, não é? Pois, exatamente. não trabalham eternamente. Exatamente. Não é? Mas, do seu ponto de vista, deve haver uma articulação entre, por exemplo, porque o que o atual governo diz e tem defendido é, se não há aqui uma consulta no privado ou um exame, aliás, no setor público, se eu não consigo dar a este cidadão uma consulta no Serviço Nacional de Saúde ou um exame no Serviço Nacional de Saúde, ele deve vir a um serviço privado caso haja essa disponibilidade e o Estado paga. Esta lógica tem sido defendida pelo atual governo. É uma lógica que o senhor receia que no final da linha venha a beneficiar o privado e a degradar o público? Claro, os exemplos, a história mostra isso, não é? É indiscutível. Agora, isto mostra, por exemplo, os meios complementares de diagnóstico, não é? Eu sou do tempo, como trabalho há muitos anos no Ministério da Saúde, sou do tempo em que grandes especialistas de alguns dos meios complementares de diagnóstico em Lisboa tinham fantásticos serviços no setor privado e eram diretores de serviço em paralelo no setor público, onde deixavam o serviço ao abandono praticamente. Isso era uma promiscuidade, não é? Quer dizer, não era promiscuidade, era uma Quer dizer, há aqui uma dupla fidelidade, não é? Pois, evidentemente, não se pode ser servidor de 2 ambos, não é? Exato. Bom servidor de 2 ambos, não é? Eram bons servidores do seu interesse privado lucrativo e eram maus servidores do interesse público, não é? Mas isso é mais que evidente. Agora, também apesar de tudo, há muita gente, e durante muitos anos isso existiu em Portugal, muita gente que conseguia ser fantásticos servidores do setor público e ir à tarde para o setor privado e serem excelentes cirurgiões ou médicos. E isso, quando surgiu a dedicação exclusiva, e foi nos anos 80, final dos anos 80, princípio dos anos 90, o que se verificou foi que os principais beneficiários da dedicação exclusiva, no caso dos médicos, eram os médicos que estavam já muito próximos da reforma
Não podiam ter, nos últimos 3 anos ou nos últimos 5 anos... horários mais reduzidos. Não podiam ter trabalho no setor privado, de maneira que pediam a dedicação exclusiva e depois tinham uma reforma com uma majoração, não sei se de 30% ou menos, não sei exatamente. Bom, e portanto, isso foi, digamos assim, uma distorção de uma bela intenção, não é? Agora, é evidente que se o Estado não consegue criar centros de responsabilidade integrados, olha o que se passa nos cuidados primários. Como é que nós, nos cuidados primários, nas unidades de saúde familiar, conseguimos reter os médicos? Porque lhes pagamos muito bem. Imagine, as unidades de saúde familiar foram criadas em 2007, ou anos já. Hoje, não sei quantas temos, não sei se são, já não sei, já lhe perdi a conta. Mas se não tivéssemos essas unidades de saúde familiar, o senhor já falou com gente que está inscrita em unidade de saúde familiar e que dizem normalmente, que maravilha, chega-se lá, tudo por marcação, posso telefonar à minha médica, ela acompanha-me, etc. Quer dizer, imagina o que isto era se não existissem esse mecanismo. Esse mecanismo. Portanto, é uma situação, eu acho que é o que tem que se fazer exatamente o mesmo nos hospitais. Dr. Correia de Campos, o senhor nos últimos anos dedicou-se a escrever as suas memórias, eu tenho aqui só o segundo volume, há um anterior, este é do Pântano à Pandemia, e vou-lhe fazer esta pergunta. Quais foram as grandes diferenças entre trabalhar para o Primeiro-Ministro António Guterres e trabalhar para o Primeiro-Ministro José Sócrates? O senhor está a querer que eu faça docimologia, ou seja, medição de atributos e de competências de 2 primeiros-ministros. Quem sou eu para isso? Não. Eu só posso dar as características positivas de cada um deles. Muito bem. O engenheiro António Guterres é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci em toda a minha vida. Posso lhe dizer. É uma das pessoas mais inteligentes. E realmente é uma... E isso tinha correspondência no seu exercício como Primeiro-Ministro? Tinha, porque permitia-lhe uma capacidade oratória e de intervenção única. E eu percebi como é que ele fazia discursos admiráveis, sem um lapso, sem uma quebra, sem uma redundância, muito fluidos, porque ele ensaiava. Ensaiava? Ensaiava os seus discursos. Oralmente ensaiava? Sim. Eu assisti a uma parte dessas, eu suponho, aliás, que conto isso no livro. E portanto, era uma... Bom, mas independentemente dessa... Isso é uma técnica... Sim, de memorização também. Memorização, é uma técnica que grande o general de Gaulle tinha aquela memória, parecia fabulosa, estava 3 horas a falar, mas ele tinha decorado, tinha uma memória prodigiosa que lhe permitia decorar os discursos, não é? E, portanto, mas vamos ainda à caracterização do engenheiro Guterres. O engenheiro Guterres era uma pessoa altamente sensível aos problemas sociais e que, como eu conto neste livro, foi uma pessoa que me surpreendeu profundamente com fazendo coisas que eu não era capaz de fazer, que é ir ensinar para um bairro da periferia de Lisboa, ir ensinar 2 jovens a matemática do 10º. Sim, isso já depois de ser Primeiro-Ministro. Já depois de ser Primeiro-Ministro. Quer dizer, era uma pessoa com um espírito e uma abnegação que eu muito estimava, porque eu não era capaz de fazer isso. O engenheiro Sócrates era uma pessoa, tentando omitir tudo aquilo que veio a público posteriormente, era uma pessoa dotada de uma energia inesgotável e de uma capacidade de tomar decisões no sentido público, no sentido de serviço público, também notável. Decisões difíceis e de as manter e de se bater por elas? Muito difíceis de as manter, e não posso queixar-me. Eu fui um dos ministros mais, digamos assim, beneficiados por essa capacidade de resistência. Qualquer outro ministro, eu friso bem, qualquer outro ministro não teria ter-me admitido ao fim de meio ano. Por causa da barragem de críticas que a sua governação conduziu. E, no entanto, quer dizer, portanto, se fizeram as unidades de saúde familiar, se fizeram os cuidados continuados a idosos, se fez a luta contra o aborto clandestino, se fez a luta contra o tabaco, se fez o controle do gasto de 3 anos sem orçamento suplementar. José Sócrates resistia, digamos, à crítica política que era feita aos seus ministros, até uma determinada altura. Acho que sim.
partir de determinada altura o senhor também acabou por sair, não é? Também. Não, eu saí, quer dizer, há quem diga até que depois de eu sair, que a minha saída foi, não quero ter essa presunção, não é? Mas já vi isso escrito várias vezes, que a minha saída marcou, digamos assim, uma fase diferente. É preciso também ver que também o mundo todo mudou, do Sim, ponto de vista económico, aparece a crise. E o senhor sai exatamente em 2008. Mas eu recordo-me, nessa altura, uma das decisões mais controversas que o senhor tomou e que levou a uma espécie de levantamento patriótico foi quando decidiu fechar a maternidade de Elvas e, a partir desse momento, os habitantes de Elvas e daquela região tiveram que ir à Espanha ter as suas crianças. Não, iam a Espanha ou a Porto Alegre. Ou a Porto Alegre. Mas pronto, mas os de Elvas, o Badajoz estava ali mais perto, ou o hospital em Espanha era considerado melhor. Fizemos um acordo com o hospital de Badajoz. Mas isso eu recordo-me que se levou, foi como se fosse quase uma traição à pátria. Era tão simples, era uma recomendação da União Europeia que as regiões transfronteiriças, em vez de estarem a duplicar serviços, intercambiassem os serviços. E nós já fazíamos isso, olha, Mas, do seu ponto de vista, o que é que justificou aquele levantamento que existiu? Eu acho que foi Porque esse levantamento, parte dele, veio do seu grupo parlamentar. Sim, mas era pura demagogia, pura vontade, quer dizer, não sei, não me peça para qualificar algumas das muitas irracionalidades que Mas a esta distância o senhor teria feito o mesmo? Exatamente, mas não e explicado da mesma maneira? Não teria hesitado, eu acho que sim. Aliás, não foi a pior, digamos assim, a questão mais difícil não foi essa. A questão mais difícil foi eu ter-se polarizado numa vila na beira litoral, ou no Distrito de Aveiro, numa cidade do Distrito de Aveiro, ter-se polarizado uma revolta e uma espécie de quase uma liturgia que levou todos os líderes políticos a irem... Qual foi esse caso? Era a Nadia. A Nadia. Que levou todos os líderes políticos a irem lá despejar o seu bilis e o seu fel contra o Ministro da Saúde e, ao fim e ao cabo, na realidade, tudo ficou como se tinha pretendido. António Arnaud foi um dos seus maiores críticos. Foi, eu tentei... Ele é considerado, digamos, o pai do Serviço Nacional de Saúde. É muito difícil falar do Dr. António Arnaud, porque eu creio que, por um lado, todos lhe devemos-lhe o Serviço Nacional de Saúde. Repare bem, não teríamos coragem. Quem é que teria coragem? Que político teria coragem, em 1975, de generalizar o acesso de toda a população aos serviços de saúde que existiam, quer fossem hospitais públicos, quer fossem previdência social? E António Arnaud fez isso, dir-me-á, fez isso inconscientemente. Não sei se fez inconscientemente. Ele não lhe cumpria fazer as contas. Ele dizia, as contas é o Ministro das Finanças que as faz. Agora, isto é... Mas o senhor, neste seu livro, revela uma enorme mágoa com ele. Eu posso ler um pouco, porque depois das críticas que ele fez, quando o senhor sai, 2 dias depois, ele telefona-lhe, estava o senhor a passear, a dar uma volta, e recebe uma chamada dele, digamos, a lamentar a sua saída, a confortá-lo pela sua saída. E o senhor escreve sobre esse telefonema. Típico cinismo político. Tudo me soou a falso. O momento escolhido, as desculpas, a camaradagem partidária. Depois contou o seguinte. Por vezes informei a Arnaud sobre as minhas políticas, documentando abundantemente sobre o que estávamos a fazer. Pareceu-me sempre que nem folheava o material que lhe apresentava. Chegando mesmo a confessar a amigo comum que a ele não interessava mais informação, bastavam-lhe as suas convicções. A Idade Média transporta para o século XXI. Mas ouça, há uma qualidade que eu tenho, é que eu não sou hipócrita. Eu nunca fui hipócrita. E, portanto, não me peçam para... Quer dizer, eu tenho muito respeito pelo Dr. Arnaud em muitas coisas. Em muitas coisas. Aliás, devo dizer-lhe que um ano antes de morrer, tive uma longa conversa com ele. Já no leito do hospital. E mais, quer dizer, criei um prémio com o Jorge Simões, criámos um prémio... A quem deram o nome? A quem demos o nome de António Arnaud, publicado com os estudos que constituímos os júris, arranjámos um financiamento da Gulbenkian e outro para estudos para o prémio António Arnaud. Quer dizer, há muita gente que é capaz de bater no peito como se, digamos assim, louvaminhando o Dr. António Arnaud, mas que nunca fez mais nada na vida senão isso. Portanto, mas, na verdade, meço bem... Mas quando o senhor foi ministro, as atitudes dele públicas e as declarações que ele fez, do seu ponto de vista,
Amaciaram um bocadinho no final. Houve um momento, aliás, eu também conto no livro, há um momento já perto da minha saída em que eu vou a uma, digamos assim, a uma cerimónia em que fui condecorar um personagem, um antigo bastonário da Ordem dos Médicos, da região de Coimbra, e ele veio ter comigo e ele foi com outros. Mas naquele momento colegas. foi decepcionante, não é? Para si. Sim, e portanto veio-me dizer, sabe que eu estive a ver e tal, a questão das unidades de saúde familiares, aquilo é uma coisa boa, é uma coisa interessante e tal. Portanto, e depois, mesmo anos depois, continuei a conversar com ele digamos assim, como bons amigos, e eu acho que fiquei tranquilo, creio que, e aliás, visitei já muito perto do falecimento dele e tive uma longa conversa com ele. E houve uma pacificação. Eu acho. Sim. Dr. Correia de Campos, há uns meses no programa não é da RTP, o senhor, a propósito do chamado caso das gêmeas, contou que no seu gabinete de Ministro da Saúde tinha um assessor apenas para tratar das cunhas. Eu, na altura, achei esta sua declaração um pouco surpreendente, até me interroguei se era uma metáfora ou era mesmo assim. Cunhas é uma expressão muito vasta, não é? Que engloba muitas coisas. Não, engloba muitas coisas. É basicamente para tratar das cartas e das recomendações para que vinham. Mas de onde é que vinham as cunhas? De todo lado? Não, de toda a gente, do correio, dos telefonemas, de tudo. Quer dizer, não faz ideia, eu não sei como é hoje, mas eram dezenas por dia. Mas eram pedidos para ser feito, pedidos para passar à frente das listas? Não, declarações de que tinham sido maltratados, de que tinham sido mal assistidos, ou pedindo ajuda porque lhe tinha sido negada, ou queixas, ou o que quer que seja. E naturalmente, portanto, não eram propriamente cunhas, eram queixas, reclamações, pedidos também de pessoas, e eu tinha uma pessoa que me filtrava aquilo e que, quando era uma coisa séria, que nos parecia uma coisa relativamente evidente, fundamentada, nós procurávamos intervir e resolvemos muitos problemas assim. Portanto, não era uma coisa para passar, para ter prioridade ou passar à frente das outras coisas. Seria eu muito achei difícil, estranho, achei que seria muito difícil. No Estado seria de Direito muito não era difícil. normal haver o Ministro a ter o gabinete das cunhas. Seria muito difícil o meu gabinete poder fazer isso. Não, seria muito difícil. Não, o que havia repare, essas cartas e esses telefonemas poucos, mas às vezes uma ou outra mensagem eletrónica, mas é sobretudo as cartas escritas por pessoas até muito pouco cultas e escrevendo com erros ortográficos, etc. Isso era uma forma de exprimirem a sua, digamos assim, o seu desajuste em relação, às vezes, à burocracia, às barreiras existentes no serviço, etc. E eu mandava sistematicamente analisar esses casos e acho que resolvi muitos e não considero que tenha estado a saltar por cima de direitos de outros. Sim, porque quando se diz cunhas parece que há ali um favorecimento, não é? Pois, não, a expressão cunha, quer dizer, eram cartas, pedidos, digamos assim. E referências a situações que Sim, claro. Temos mais de 2 minutos e meio, a nossa conversa passou muito depressa. Tenho 2 perguntas finais. Estamos a cerca de um ano das eleições presidenciais, mas o debate já começou e entre António Vitorino e António José Seguro o seu coração balança ou tem algum candidato, alguma escolha mais forte para o lugar de Presidente da República? Eu não sei se vão ser esses apenas os candidatos. Vamos contar que sim. Mas quer que eu diga em quem vou votar? O voto é secreto. Mas se leu o meu livro... Para estes 2 nomes, qual... Não, se leu o meu livro, há de reconhecer que, digamos assim... O senhor é muito franco. Eu li partes do livro, não consegui ler o livro todo, mas... Há de ver que há uma resposta em relação a isso. Há respostas em relação a isso. Pode ver várias respostas em relação a isso. Mas para os espectadores que não leram o seu livro, Correia de Campos, há alguma escolha sua sobre estes 2 nomes? Parecem os mais prováveis, não é? Sim, pode ser. Agora, vamos racionalizar a questão. Os candidatos não são iguais, não têm pesos políticos iguais, não têm passados políticos iguais, não têm background nem formação iguais. Há uma grande diferença entre ambos, há uma experiência política diferente entre ambos,
há muita, digamos assim, não são de maneira nenhuma comparáveis. Há um melhor que o outro? Não, quer dizer, melhor, provavelmente nos aspectos, há um que é mais bonito que o outro. Não sei se esse critério da beleza também vai servir para a sua escolha. Que é mais elegante ou que tem menos peso. Enfim, há vários. O senhor pode usar vários critérios. Agora, há sobretudo uma questão. Um dos candidatos esteve 10 anos na penumbra, não é? O Dr. António José Seguro. O doutor Vitorino não esteve 10 anos na penumbra, esteve em altas funções nacionais e internacionais, não é? É uma pessoa que teve uma grande visibilidade, não é? Mas eu, aliás, no meu livro conto episódios e eu não quero desdizer-me em relação a isso. Nenhum deles, o doutor Vitorino nunca concorreu a secretário-geral, o doutor Seguro concorreu e ganhou umas eleições para secretário-geral, mas depois perdeu as seguintes, não é? Portanto, quer dizer, acho que não para si, são diferenças tão grandes que não há dúvida de quem está melhor posicionado. Não, eu não tenho candidato presidencial. Não pergunto se há algum que está com melhor posição. O que eu aprendi das suas palavras é que acha que António Vitorino tem muito mais perfil e tem muito mais background para ser Presidente da República do António José Seguro. Que eu depreendi daquilo que o senhor disse. Isso é evidente. Isso não... Mas é evidente se for verbalizado. Mas não precisa de verbalização. Aliás, acho que é evidente. Agora, também pode não ter todas as características. Atenção. Quer dizer, nós estamos a ver as pessoas pela comparação com os elementos de que hoje dispomos. Nós não sabemos, por exemplo, se o António Vitorino tem a frieza e digamos assim, a manha política capaz de poder manobrar em situações difíceis. O país e a Europa e o mundo vão ter, estes próximos 5 anos ou 6 anos, vão ter momentos muito difíceis, não é? E, portanto, agora, do meu ponto de vista e do que eu conheço dos dois candidatos, a minha escolha, se fossem só esses dois candidatos, a minha escolha seria clara, mas eu não sei se vão ser só esses os candidatos. Nem sei se eles vão ser candidatos. Repare, porque nenhum deles ainda declarou a sua candidatura. Então ainda tenho que o convidar outra vez para perceber mais tarde, quando houver a lista completa, qual é o seu posicionamento. Mas para já percebi que está mais do lado de António Vitorino. António Correia de Campos, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. Okay. E esta nossa conversa pode ser vista na RTP3, na RTP1, na RTP Internacional, pode ser escutada em podcast e fica disponível a todo momento na RTP Play. A todos, muito obrigado, boa noite, regresso na próxima semana.